Sejam bem-vindos ao canal São 2Js. Em nome da razão e do conhecimento, agradecemos a sua presença. Se você não estivesse aí, nada disso estaria acontecendo. Hoje um vídeo bastante especial para você, estudante do ensino médio, graduação, pós-graduação, ou você mesmo que não está em nenhum desses níveis, porque já passou pelos estudos, está aí no conforto da sua casa assistindo esse vídeo. Este vídeo é um vídeo bastante especial, é um vídeo que nós vamos ter a oportunidade de falar sobre trigonometria, entender um pouco da etimologia das palavras e perceber que às vezes algumas palavras que se fazem presentes na matemática parecem não fazer parte do nosso dia a dia. Então sejam bem-vindos a este curso chamado Relações Trigonométricas. Neste curso chamado Relações Trigonométricas, gostaria de chamar a sua atenção para a primeira coisa, a palavra trigonometria. Tri é um prefixo de 3, gono é um prefixo em latim que quer dizer ângulo, e metria vem de metron, do grego, quer dizer medida. Então, de certa forma, quando pensamos em trigonometria, o que estamos querendo nos referir? Estamos querendo, de certa forma, nos referir ao triângulo, trigonometria. Só que esse pensamento, ele vai um pouco além. Ainda mais neste curso, Relações Trigonométricas, que nós vamos olhar para essas relações trigonométricas na circunferência, de uma forma bem bonita, de uma forma bem legal, construindo toda a ideia. Se você não assistiu ainda, assiste aqui no nosso canal um vídeo bastante interessante que é sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Você vai gostar, que nós vamos demonstrar algebricamente, e também temos um experimento que vai mostrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo no plano é igual a 180. Não perca! Muito bem, vou pegar aqui, para começar esta ideia, e vou tentar traçar uma circunferência. Então vamos lá, vou pegar aqui e vou desenhar uma circunferência. Então aqui, perdão aí se ela não ficou perfeita, mas o que vale é a intenção. Então eu tracei aqui a minha circunferência. Então eu tenho uma circunferência, eu vou traçar aqui duas retas perpendiculares. Muito bem, então eu tenho uma circunferência. Por definição, nós tomamos que o raio da circunferência, ele vale 1. Então, se eu olhar para o raio da circunferência vale 1. Uma coisa bastante legal de se observar aqui, vamos lá, vou pegar o giz colorido. Se eu pegar aqui, por exemplo, e traçar um ângulo, que neste caso, vou chamar este ângulo aqui de ângulo alfa, por exemplo, o que eu posso observar a partir desse ângulo alfa? Primeira coisa, você já deve ter ouvido várias vezes a palavra seno. Então, se eu pego o lado do fundo deste ângulo, a palavra é seno. A palavra seno, que nós conhecemos em português, vamos escrever aqui, a palavra seno que nós conhecemos, ela tem origem na palavra sinus. E a palavra sinus a gente pode entender como seio. Então, por exemplo, o que é o seio? O seio é aquilo que fica entre os mamilos. O que é sinusite? O sufixo ite remete à inflamação. Então, o que é sinusite? É a inflamação do seio da face. Então, a palavra sinus, que é seio, quer dizer o lado do fundo, aquela parte que é
vertical. Então, quando eu pego o lado do fundo do meu ângulo, eu estou pegando o que nós chamamos de sinos. Então, aqui eu vou chamar de sinos. Só que algo curioso. Qual que é o contrário de vertical? O contrário de vertical é horizontal. Então, este cara, ele é o lado do ângulo. E aí nós falamos que este cara, então, ele não é o meu sinus. O sinus é vertical. Este cara aqui, ele é horizontal. Então, nós vamos chamar esse cara de cossinos. O que é o cossinos? É o contrário do sinus. Então, aqui o raio é 1. Só lembrando isso, o raio é 1. Se eu sei que o raio é 1, eu vou deixar aqui só destacado que isso aqui tudo vale 1, certo? Muito bem. Agora, se eu pegar, vir aqui, traçar uma reta, que essa reta vai tocar na minha circunferência. Então, ó, eu tenho uma reta que toca na minha circunferência. Só pegar o apagador aqui. Então, vai. Esta reta azul, o nome desta reta azul, qual é? O nome desta reta azul é aquilo que tange, aquilo que toca. Então, esta reta azul eu vou chamar de tangente. Então, reta azul, tangente, também perpendicular. Olha que bonito. O lado do fundo do ângulo é o meu sinus, é o meu seio, é o lado do fundo. Então, o lado do fundo é sinus. O contrário de vertical, o contrário do sinus é cossinos, conhecido como cosseno. Aquilo que tange, aquilo que toca, e o nome daquilo que tange, aquilo que toca é a tangente. Só que preste atenção em um detalhe. Quando você pega este cara aqui em branco, tá dando para ver legal aí? Então, quando você pega esse cara em branco, ele vale 1. Só que agora vem uma parte interessante. Professor, como chama o amarelo? Aí que está. O amarelo nós vamos chamar de secante. Professor William, vamos lá. Sinus, lado do fundo, contrário dos sinos, cossinos, cosseno. Tangente, aquilo que tange, aquilo que toca. E aqui, secante. Quando você lava a roupa e você leva ao varal, o que você está fazendo? Você está levando a roupa para secar. Professor, o que é secar a roupa? Secar a roupa é cortar a água da roupa. Então, quando você pega na roupa e ela está úmida, você diz assim, a roupa ainda não está seca. Então, secante é aquilo que seca, secante é aquilo que corta. Então, o amarelo, ele é a minha secante, porque ele está cortando. Agora, olha que bonito isso aqui. Se eu pegar e pensar um pouquinho, este cara que está tangindo, que está tocando na vertical, chama tangente. E se eu pegar este cara que toca a circunferência, só que ele toca na horizontal. Se a tangente toca na vertical, esse cara está tocando na horizontal. Eu vou chamar esse cara de contrário da tangente. Vou chamar de cotangente. Muito bem. Segue. Vou pegar outra cor aqui. Se você pegar então, a secante vai para cima. Qual seria um bom nome para este cara aqui então? Se eu continuar aqui, olha que legal isso aqui, estudantes. A secante vai para cima. E qual seria um bom nome para esta reta que está cortando também? Só que esta reta, ela não está cortando para cima, ela está cortando para baixo. Nós vamos chamar então esta reta de contrário da secante, conhecido como cossecante. Bacana. Vamos lá então. Se eu enxergar aqui agora, vamos só fazer um traço aqui. Ó,
se eu fizer isso aqui, vamos de novo. Este ângulo aqui é alfa, e eu posso dizer aqui é equivalente a este aqui também, que é alfa também, certo? Então, se eu pegar este pedaço que é oposto a alfa, lembrando que essas duas retas são paralelas, perdão se o desenho não estiver perfeito, se o lado do fundo é sinus, então esse aqui é o meu sinus. Quem é esse cara aqui então? Este cara aqui então, ele é o contrário do sinus, ele é conhecido como cosinus, certo? Estudantes, para o que você está fazendo, se você não assistiu esse vídeo com papel e uma caneta, eu sugiro que você pegue não um papel e uma caneta, mas que você pegue uma folha de sulfite em branco e bastante cores, um lápis de cor com várias cores. E aí o que eu quero que você perceba? Eu quero que você perceba o quão bonito é tudo isso. O lado do fundo do ângulo, sinus, seio, o lado do fundo, aquilo que fica entre os olhos, seio da face, aquilo que fica entre os mamilos é o seio. Então, o lado do fundo é seio, sinus, seno em português. Se o seno é vertical, esse cara é o contrário do sinus, é o cosinus. Quem é este cara em azul? É aquilo que tange, é aquilo que toca, é a tangente. Quem é o cara em amarelo? O amarelo é secante. Lembra que secante é aquilo que seca, é aquilo que corta, então aquilo que está cortando. Secante. Se a secante vai para cima, aquele que vem para baixo é o contrário da secante, conhecido como cossecante. Aí está então os meus desenhos. Só lembrando, a tangente tange na vertical. O contrário de tangir, o contrário de tocar na vertical é cotangente. Agora então nós temos o nosso desenho pronto. E o que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar este desenho e vamos enxergar nele alguns triângulos. Olha que legal, galera. Eu tenho um triângulo pequeno e um triângulo grande. Eu tenho um triângulo pequeno e um triângulo grande. Só destacando, esses dois triângulos, eles são semelhantes. Professor, por que eles são semelhantes? Poderia pegar o caso ângulo-ângulo. Ambos têm um ângulo de 90 graus, certo? E ambos têm um ângulo alfa. Consequentemente, este ângulo que é este ângulo, que é igual a este, que é igual a este, vão ser congruentes entre si, certo? Então, esses triângulos são semelhantes. Só que eu quero, por hora, para pegarmos e tirarmos daqui as relações trigonométricas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses triângulos e vou aplicar neles um teorema bastante conhecido, que é Pitágoras. Então, eu vou pensar nos triângulos por Pitágoras. Pitágoras, tem um acento aqui. Então, se eu pegar este triângulo aqui em especial e aplicar Pitágoras, quais são as cores? Verde, laranja e amarelo. Verde, laranja e amarelo. Vou reproduzir este triângulo aqui. Então, eu tenho verde, eu tenho laranja e eu tenho, na verdade, eu não vou pegar o amarelo, né? Vou pegar o raio, que é esse que está aqui, tá? E aí eu tenho a hipotenusa, que é isso aqui. Aqui no nosso canal são 2 J's. Nós vamos ter oportunidade, nós vamos ter um vídeo que vai ser dedicado à demonstração do teorema de Pitágoras, de forma geométrica, de forma algébrica, bastante interessante. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, vamos lá. Este cara é o meu sinus, este cara é o meu cosinus e aqui é o raio que vale 1. Estudantes, deste triângulo nós vamos tirar aquilo conhecido como RFT,
Professor, o que é RFT? Conhecido como relação fundamental da trigonometria. Se eu aplicar Pitágoras aqui, sei que a soma dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mais uma vez, nós vamos ter um vídeo dedicado à demonstração do Teorema de Pitágoras. Professor, o que é mesmo o Teorema de Pitágoras? Só escrevendo aqui. A soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Ou seja, se eu aplicar Pitágoras aqui, olha que lindo isso aqui, galera. Eu vou ter que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, certo? Só lembrando que eu estou olhando para o ângulo alfa, não vou destacar aqui o ângulo alfa. Conclusão. Qual é a relação fundamental da trigonometria? A relação fundamental da trigonometria diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Aqui vamos fazer uma brincadeira. A relação fundamental da trigonometria, ela também é chamada como relação fundamental do amor. Por que isso, professor? Relação fundamental do amor. Porque quando duas coisas se juntam, se tornam uma só. Olha que bonito. Então, se eu aplicar Pitágoras neste primeiro triângulo, eu tiro a relação fundamental do amor. Muito bem. O que acontece se eu pegar e aplicar Pitágoras agora no triângulo grande, tá? Vamos lá. Se eu aplicar Pitágoras no triângulo grande, quais são as cores do triângulo grande? Branco, azul e amarelo. Então vamos lá. Branco, azul e amarelo. Muito bem. Aplicando Pitágoras no triângulo grande, o que eu tenho? Eu tenho isso, eu tenho isso e eu tenho o amarelo. Muito bem. Então eu tenho este triângulo aqui. Aplicando Pitágoras, vamos só colocar uma legenda. Quem é o azul? Tangente. Quem é o amarelo? O amarelo é a minha secante. E quem que é o branco? Cuidado, não vai dizer que o branco é cosseno, porque o branco é o inteiro, que é o meu raio, que é igual a 1. Aplicando Pitágoras, eu tenho que 1 ao quadrado mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Isso nos livros didáticos são apresentados sempre que secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Estudantes, vale destacar que nós estamos falando do ângulo alfa. Não vou ficar aqui escrevendo toda vez o ângulo alfa. Então, se eu aplico Pitágoras no pequeno, eu tiro a relação fundamental da trigonometria. Se eu aplico Pitágoras no grande, eu tiro uma relação trigonométrica, certo? Conhecido como secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Aqui, se você pegasse esse triângulo que está, vou pintar de branco, se você pegasse esse triângulo para aplicar Pitágoras, nós chegaríamos novamente na mesma relação que nós acabamos de ter, conhecido como relação fundamental da trigonometria. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer a Pitágoras nesse triângulo, porque nós já fizemos ali. Então, quando eu aplico Pitágoras no pequeno, eu tenho aquela relação. Quando eu aplico Pitágoras no grande, eu tenho esta relação. Então, para terminar essas relações, eu vou pegar o triângulo grande. Dá para ver bem aqui, neste canto? Sim. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o grande, que é branco, o rosa. Vou usar este... Tá, vamos lá. Deixa eu pegar os rosas. Vou pegar aqui o rosa e vou pegar aqui o outro rosa. Então vamos lá. Tem aqui o branco. Ok. Quem é o primeiro rosa? Esse primeiro rosa é o contrário da secante, conhecido como cossecante. Quem é este branco? O branco é o meu raio, que vale 1. E quem é o rosa claro? É o contrário da tangente. Então,
Então, se eu aplicar Pitágoras aqui, o que eu vou concluir? Que 1 ao quadrado mais o contrário da tangente ao quadrado é igual ao contrário da secante ao quadrado. Claro que nos livros didáticos eles vão apresentar, aqui eu vou escrever como eles apresentam, eles colocam que cossecante ao quadrado é igual a 1 mais o contrário da tangente ao quadrado. Então a gente chega a esta relação trigonométrica também. Estudantes, não sei se você consegue perceber, mas tem algo curioso aqui. Secante, contrário da secante. Tangente, contrário da tangente. Então, se você acha importante memorizar alguma coisa, fica uma dica. William José, eu particularmente penso assim, eu não preciso talvez saber todas essas relações, o que eu preciso talvez é conseguir fazer esse desenho. Então deixo um pedido bastante especial para você. Mais importante que fazer essas relações, o mais importante é você ter com você essa circunferência trigonométrica. Então vamos lá. Por Pitágoras, eu tirei aquela relação, eu tirei esta relação e eu tirei esta segunda relação. Então nós temos 3 relações que são frutos de um pensamento por Pitágoras, ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar, e tirar relações por semelhança de triângulos. Só que para fazer essa semelhança de triângulos, eu vou reproduzir esses 2 desenhos, um do lado esquerdo e outro do lado direito. E aí nós vamos brincar um pouco de semelhança de triângulos para tirar então as próximas relações trigonométricas. Ao final dessas relações, eu vou fazer um resumão do ilhão, que é importante você aí que está se preparando para um vestibular, para alguma prova, enfim. Você que está preocupado com as relações trigonométricas, que elas se fazem importante para você. Aqui no nosso canal São 2Js, nós vamos ter a oportunidade de dar uma aplicação prática, em qual contexto que eu posso utilizar todo este conhecimento. Não saia daí, vamos lá!